Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sinto o poder de Deus neste lugar, meus irmãos. Irmãos, um lugar pequeno, uma casa, pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma casa pequena, uma casa onde nós congregamos com o Senhor, sentindo a presença forte de Deus. Porque a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E a glória de Deus está neste lugar, aleluia. E é muito confortante saber que não importa o lugar que você está, que Deus sempre estará com você, desde que você se apegue a fazer a vontade dEle, com a palavra dEle, de forma clara, de forma precisa. Se você for fiel a Deus, com certeza Ele será fiel a você, meu irmão e minha irmã. Não se preocupe com os problemas que estão passando por você. Não se preocupe com as pedras que estão te tacando. Não se preocupe com a falta que está tendo na sua vida esta noite. Porque todas essas coisas são passageiras. A Bíblia fala que uma lágrima pode durar por uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Nada é duradouro para sempre, meu irmão. Nem a felicidade, nem a tristeza. É tudo passageiro. Nós vivemos de momentos felizes, momentos tristes. Aleluia. Nós vivemos de momentos. Nós somos seres humanos. Hoje nós estamos tristes, mas estamos tristes com o Senhor. Amanhã nós estamos alegres, mas estamos alegres com o Senhor. Glória a Deus. E não há nada duradouro para a eternidade, a não ser quando Jesus voltar. Mandará uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. E lá será tormento eterno e o outro será vida eterna. Amém. Irmãos, eu fico a pensar, Moisés, irmãos, a comunhão que aquele homem tinha com Deus. Dentro desse louvor, a gente começa a refletir. Moisés ficou 40 dias no monte. A Bíblia fala que quando ele desceu, o brilho transitório que tinha no rosto dele era tão grande que ele teve que colocar um manto na cabeça, porque as pessoas olhavam para Moisés, a face dele brilhava. Agora vocês imaginam, irmãos, uma pessoa ficar 40 dias com o Senhor, tendo uma comunhão, conversando com Deus, Deus lhe passando todas as coordenadas, Deus lhe passando os mandamentos. Mas ele não percebia que ele estava com a face brilhando. Mas quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam enxergar o seu rosto, porque o rosto dele brilhava. Glória a Deus. Eu imagino como esse homem chamado Moisés, como ele foi privilegiado por Deus. Aleluia, glória a Deus. De conversar com Deus face a face. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Todas as coisas, irmãos, estão submissas a Deus. Não depende de você ter a comunhão perfeita com Deus, mas depende de Deus querer ter a comunhão perfeita contigo. Moisés não escolheu a Deus, mas Deus já havia sido escolhido a Moisés. Verdade. Moisés não escolheu subir no monte e ter a verdadeira comunhão com Deus, mas Deus colocou no seu coração para que ele subisse aquele monte. E lá ele se apresentou para Moisés. Irmãos, não está nada nas nossas mãos. Da mesma forma que o viver ou morrer não está nas nossas mãos. Mas você ter a verdadeira comunhão com Deus não está nas nossas mãos. Tudo depende de Deus. A palavra de Deus fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Mas fala em Colossenses que até o sofrer por Deus não depende da gente, depende de Deus. Quando Deus pega uma pessoa e fala assim, você vai sofrer por mim, pelo meu evangelho, como fez por Paulo. Pegou Paulo, se apresentou para Paulo e depois falou, agora eu vou mostrar para ele como é sofrer pelo meu evangelho.
por mim, pela palavra de Deus. Ele de perseguidor vai ser agora perseguido. Tudo, irmãos, depende de Deus. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, mas a Bíblia também fala que se você não tem fé, peça a Deus que Ele te dará. E você receber a fé não depende de você, mas de Deus. A Bíblia fala que se todas as suas necessidades temos que colocar nos pés do Senhor, pedindo a Ele. Mas a palavra fala que, segundo a sua vontade, Ele concede. Irmãos, tem gente que fala assim, não, você tem que pedir, porque Deus vai te dar. Você pode pedir carro, pode pedir casa, irmãos. As coisas de Deus são espirituais. É logicamente que Deus pode te dar um carro, pode te dar uma casa, sim. Irmãos, se a Bíblia falar que como diz o Spunaldo, né? Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o animal, e o animal marinho ficou 3 dias na barriga de Jonas, eu acreditava. A Bíblia é a fonte do nosso conhecimento com Deus. Nós conhecemos a Deus através das suas escrituras. E todas as escrituras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo para o homem, é apta para nos ensinar, para nos corrigir, dizer da Bíblia. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é uma palavra vazia. Ela é uma palavra viva. E todas as vezes que a gente lê uma palavra, a gente tem um entendimento diferente. Ela se renova. É uma maravilha. Há quantos e quantos anos foi escrita essas palavras? Mas até hoje ainda surpreende filósofos e entendidos e sábios. Porque ela se renova. Ela não ficou parada no tempo. A Bíblia, ela não parou no tempo. Ela vem se renovando. Deus vem renovando ela no nosso entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar de algo importantíssimo à vida de todos nós. Algo que nos remete a pensar. A pensar nos nossos sentimentos e emoções. E de antemão eu já falo para os irmãos, por que é importante para todos nós liberarmos o perdão para aquelas pessoas que fizeram o mal para nós? Por que é tão importante, irmãos? Eu vou aqui falar, e aqui não tem como a gente não falar de perdão se nós não entrarmos na palavra do Senhor, onde fala a parábola do credor incompassível. Que está no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Mateus escreveu, lá no seu capítulo 18, versículo 22 ao 35. Abram suas Bíblias, por favor. Irmãos, como toda semana eu falo aqui, façam como os bereanos. Não acreditem simplesmente no que as pessoas falar, porque se trata da sua salvação. Trata-se da sua salvação eternamente ou da sua perdição eternamente. Mateus, capítulo 18, do 22 ao 35. Fala lá do perdão, da parábola, Jesus ensinando. Ele trouxe essa parábola. Nós não podemos passar por um texto desse sem compartilharmos com todos os irmãos. Para Deus fala assim, irmãos: por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, é dinheiro, hein? 10.000 talentos. Irmãos, posteriormente os irmãos digita assim, ó, no Mercado Livre. 1 talento. Tem gente vendendo 1 talento. No Mercado Livre? Tem gente vendendo 1 talento a 50 mil reais. 1 talento a 50 mil reais. O camarada devia 10.000 talentos para o rei. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha,
para que a dívida lhe fosse paga. Irmãos, o cara devia 10 mil talentos para o rei. O rei mandou pegar ele, a esposa, todos os filhos, mandar vender como escravo e pegar todos os seus bens para ver se pagava um pouco da dívida que ele tinha. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor, então, 26. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Seja generoso comigo. Clamou ao seu senhor, pedindo clemência para ele. Se lançou aos seus pés, abriu seu coração, pediu para aquele homem ter misericórdia dele. Lá no 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoando-lhe a dívida. Irmãos, ele mandou soltar. E não falou para ele assim, ó, você vai me pagar toda essa dívida. Não. Solta ele. E a dívida está quitada. A dívida está quitada. Lá no 28, irmãos, olha o que aconteceu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Você vê, irmãos, olha como que a vida é. Ele devia 10 mil talentos para o seu senhor. Pediu clemência, se lançou aos pés do seu senhor, pediu misericórdia, foi perdoado. Aí ele saindo dali, imediatamente ele trombou um conservo dele, que lhe devia 100 dinheiros. Uma quantia insignificante em vista do que ele devia para o rei. O que o servo dele devia para ele era insignificante. Em vista do que ele devia para o rei, foi perdoado. Olha o que acontece. Lá no 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou-se com seu conservo que lhe devia 100 dinheiro. Lançando mão dele, sufocava, ou dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e te pagarei. E ele, porém, não quis, antes lhe encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Olha para você ver, irmãos. Da mesma medida que a gente é perdoado, a gente precisa perdoar. Olha isso. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado. Acho que eu pulei o 31, desculpa, perdão, meus irmãos, pulei o 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passaram. 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Lá no 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, com que também teve misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um o seu irmão. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra que está ligada à salvação. Eu já trouxe essa palavra aqui outrora, há muitos e muitos tempos atrás já trouxe. E eu preciso trabalhar mais essa parte na vida dos irmãos. Por quê? Irmãos, o que existe de pessoas hoje amargurada na vida, sabe, triste, depressiva. E a depressão, irmãos, ela está ligada a muitas coisas. E uma das coisas que a depressão ela está ligada é o não perdão. Porque quando você não perdoa, você não consegue mudar a página da sua vida. Você não consegue passar adiante aquele sofrimento. Aquele sofrimento, ele perpetua no seu coração e você passa a viver aquele momento de tristeza na sua vida. Você não consegue virar a página na sua vida. E por isso que há necessidade. Muitas das vezes, irmãos, a gente pensa assim:
aquela pessoa fez aquilo comigo. E eu vou privar ela da minha presença. Eu vou privar ela da minha amizade. Mas, irmãos, você não está simplesmente privando aquela pessoa da sua amizade. Mas você também está se privando de passar adiante um sofrimento e viver uma nova fase da sua vida. Você está preso ao passado quando você não dá oportunidade para você liberar o perdão no seu coração e prosseguir adiante. Você fica preso no passado. Lá no livro de Mateus também, irmãos, capítulo 5, 23 e 24, fala assim, ó. Olha para vocês verem como que é importante isso aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ó irmãos, se você, antes de você trazer alguma coisa para Deus, antes de você se debruçar a orar, antes de você ir para o monte, antes de você fazer um jejum, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, e você lembrar que existe alguém que tem algo contra você, olha o que a Bíblia fala para a gente fazer. Deixa a nossa oferta, deixa ali diante do altar a sua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque, irmãos, no reino espiritual, tudo está ligado, irmãos. Deus, ele não recebe a tua oração. Aí você fala assim, por que eu peço para Deus e Deus não me ouve? Por que eu clamo ao Senhor e Deus não me atende? Por que eu peço as coisas para meus filhos e Deus não me ouve? Por que eu peço a Deus? Por que Deus parece estar tão distante de mim? Por causa disso, irmãos. Porque o reino espiritual está ligado às coisas espirituais e às coisas emocionais do ser humano. Como que você vai falar com Deus, pedir para Deus, porque todos os dias, quando nós nos debruçamos, quando nós oramos a Deus e pedimos perdão, todos os dias, mas eu não pequei hoje. Todos os dias você peca, irmão, voluntariamente e involuntariamente. E se você não perdoa seu irmão, Deus não vai perdoar os seus pecados. Já está escrito aqui. Não é eu que estou falando, mas é a Bíblia Sagrada do Senhor. Se você não perdoa seu irmão, Deus não te perdoa e você vai morrer e vai para o inferno. Se você, o menor problema seu é não ter as suas orações ouvidas. Porque tudo aquilo que você deseja do Senhor, jamais o Senhor vai te ouvir e vai te abençoar, porque as suas orações estão interrompidas diante de Deus. Porque você tem algo contra o seu irmão e você não se acerta. Você não consegue acertar e você não consegue virar essa página na sua vida. Você tem essa tristeza, essa amargura no seu coração. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, fala assim, ó. Enquanto os ouvides a oração, perdoai, se tem de algumas coisas contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vós não vos perdoará as vossas ofensas. Olha, irmão, como isso é tremendo. Como isso é tremendo, irmãos. A gente precisa perdoar as pessoas que nos ofendem. Porque, irmãos, isso até está na oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A oração que Jesus ensinou para as pessoas. Pai Nosso, não é? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 17 e 18, fala assim: não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e a causa dele não sofrerás o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos,
Perdoar a pessoa é importante porque liberta a pessoa que perdoa de sentimentos negativos como raiva, ressentimento, amargura. O perdão pode trazer benefícios para a sua saúde mental, reduzir a depressão, a ansiedade e também para a saúde física, diminuindo o estresse, promovendo um sono melhor. Isso aqui eu retirei um trecho do Conselho Mundial de Psicologia. Olha o que eles falam, irmãos. A psicologia considera que guardar mágoa ou rancor é um processo que, em geral, tem consequências negativas para a saúde mental e emocional, podendo levar a problemas como ansiedade, estresse e depressão. Além disso, a mágoa pode prejudicar relacionamentos de qualidade de vida, pois a pessoa fica presa a sentimentos negativos e a um passado que não pode mudar. Meu Deus! A mágoa pode transmudar a célula e criar aquela doença lá. Algo aí que eu também não sabia. Irmãos, as pessoas que sofrem de mágoas, as pessoas que não liberam perdão, as pessoas que ficam presas ao passado, elas se tornam escravos desse passado. Elas não conseguem virar essa página nas suas vidas. Elas ficam presas. 80% das doenças de pele e doenças psicoemocionais são ligadas a você ter uma vida sadia. E para você ter uma vida sadia, sem esses predominantes aqui, como o estresse, como a mágoa, você tem que perdoar, irmãos. Porque se você não perdoa, você fica presa a essa pessoa. Você estava vivendo numa situação na sua vida, aí uma pessoa te fez um grande mal. E você sofreu. Nós não estamos aqui menosprezando a sua dor, mas nós estamos falando para você que você precisa deixar isso no passado e você seguir adiante. Você precisa seguir adiante. Você precisa deixar isso no passado. Porque nem o próprio Deus consegue retirar isso do seu ser se você não permitir. Porque Deus, para atuar na sua vida, você precisa permitir. E muitas pessoas, irmãos, estão ligadas a essas pessoas que lhe fizeram um grande mal no passado, porque elas não conseguem se desvencilhar, porque elas não conseguem perdoar. Então elas ficam presas a esse passado. E elas não conseguem dar um passo à frente, um passo adiante. Irmãos, a maioria das pessoas que tem problemas de câncer muitas pessoas, não estou falando, irmãos, eu não sou médico, mas eu estudo muito, e muitas doenças estão ligadas a isso. Pessoas que já existem vários estudos. Então, minha esposa aqui faz psicologia e acabou de falar para mim que o que eu estou falando aqui não é besteira. Irmãos, muitas das vezes já tem estudo que diz que a pessoa que vive uma vida alegre, a pessoa que é alegre, ele tem menos possibilidades de sofrer com doenças. As pessoas, que é assim, quando você está alegre, quando sua mente está tranquila e você está alegre, seu corpo ele reage a uma doença diferente de quando você está magoado, quando você está com amargura dentro de você, quando você é uma pessoa que vive presa a um passado, aí quando você não se rebelam. Exatamente. Elas se rebelam e aí piora a doença. Exatamente. Irmãos, existem pessoas que morriam de depressão, pessoas que ficavam presas a um passado, morriam de depressão. Quando as pessoas eram extraditadas dos seus países de origem, que eram escravizadas, muitas dessas pessoas, elas morriam de depressão. Por quê? Elas não tinham doenças, mas a própria depressão levava eles a uma condição humana tão perversa que eles acabavam sucumbindo. Os navios negreiros, as mulheres eram tiradas dos seus filhos, elas eram amarradas para trazer para outros países, elas morriam de depressão. Elas não tinham doenças físicas, mas elas tinham depressão. E dizem que a mente controla o corpo. Se você tem uma mente saudável, você tem um corpo saudável. Se você não tem uma mente saudável, você não vai ter um corpo saudável. Isso, irmãos, procurem essas informações que eu estou colocando aqui para vocês, porque eu pesquisei essas informações. Procurem aí
nos seus veículos de comunicação, que vocês vão ver o que eu estou falando, não é bobagem não. Quando você está feliz, existe um programa de internação domiciliar, foi criado em Santo André, que é o PID. Não sei nem se existe ainda. Mas o paciente, ele era levado o hospital ia na casa da pessoa e fazia lá na casa da pessoa um quartinho e montava lá os aparelhos para a pessoa ficar internada em casa. Programa de internação domiciliar. Por quê? Porque os médicos, observando, eles perceberam que os pacientes, quando estavam no meio do convívio dos seus familiares, o desenvolvimento deles, a doença, eles conseguiam vencer as doenças com maior facilidade do que esses pacientes estando nos seus hospitais. Distante dos seus familiares, com pessoas estranhas cuidando deles. E quando esses pacientes estavam nas suas casas, no meio dos seus familiares, que eles se amam, que eles tanto amam, a doença era vencida com maior facilidade. E esse programa PID, Programa de Internação Domiciliar, não tem só em Santo André, tem em vários lugares hoje no Brasil, porque foi um programa que deu certo. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que você precisa perdoar, não é à toa. Deus que fez o ser humano. Deus, na sua infinita sabedoria, não existe ninguém mais inteligente que Deus. Deus é o ser mais inteligente do mundo, do universo. A Bíblia fala que o homem mais sábio da terra para Deus é louco. Então, irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fala que nós precisamos perdoar, liberar o perdão. E até mesmo uma prerrogativa de salvação. Se você não perdoar o seu irmão, Deus fala, eu também não te perdoo. Se você não perdoa o seu irmão, eu te perdoo, não vou te perdoar. Agora, se você perdoar o seu irmão, eu também te perdoo. Como Jesus falou na parábola. Então, a necessidade, irmãos, que nós venhamos a perdoar os nossos irmãos. Porque isso, além de nos fazer bem, vai fazer bem para o nosso irmão. Porque não é bom a gente ser perdoado. Como é gostoso a gente ser perdoado. Quem que nunca fez alguma coisa errada, irmãos? Quem que nunca fez alguém sofrer? Quem que nunca fez alguém sentir raiva ou ódio de você? E quando você recebe o perdão, não é gostoso? Não é prazeroso para você receber o perdão? E por que você não quer perdoar o seu irmão? Por que você não pode perdoar o seu irmão? Irmão, o Espírito Santo do Senhor, ele não se aproxima de uma pessoa que não consegue perdoar, que é amargurado, que é uma pessoa amarga, que é uma pessoa que não consegue virar essas páginas. O Espírito Santo até tenta, mas ele não consegue. Porque você precisa mudar essa página. E você precisa mudar essa página. Porque o futuro de um cidadão é correspondente pelas suas atitudes. Pelo que você faz, você vai sofrer as suas consequências. As consequências da vida da gente é por causa das nossas atitudes. Se você não perdoa, se você ficar preso nesse passado, você vai sucumbir. E Deus também não vai te perdoar. Mas se você se livrar dessa culpa, se você perdoar, se você liberar essa pessoa que está presa a você, você vai conseguir uma novidade de vida. Deus vai se aproximar de você. Você vai ter uma saúde mental melhor. Você vai ter uma vida melhor. Eu conheço pessoas, irmãos, que no leito de morte, Deus revelava que essa pessoa precisava perdoar. Você precisa perdoar quem, minha filha? Que você está morrendo. Minha mãe. Como que pode, irmãos? Uma mulher não perdoava uma filha, não perdoava sua mãe. Uma mãe não perdoar sua filha. Um pai não perdoar o seu filho. Um filho não perdoar o seu pai. Como pode, irmãos? Isso é inadmissível. Gabriel, conversando com meu filho aqui, meu filho é grandão, forte, tem a cara de bravo, mas fala, pai, as pessoas fazem as coisas para mim, mas eu não consigo segurar essa mágoa por muito tempo. Isso, meu filho, é uma bênção na sua vida. Isso aí não é algo ruim. Isso é uma coisa boa. Você não se prender a isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Irmãos, perdoar é muito importante, porque nos livra da raiva, do rancor, da tristeza e de outros sentimentos desagradáveis. Ao realizar o ato de perdoar, tende-se a oportunidade de se libertar das amarras que trazem um peso negativo para as nossas vidas. E é um símbolo de inteligência emocional, irmãos.
Quando você perdoa, isso é um símbolo de inteligência emocional. E em muitos momentos, amadurecimento pessoal. A maior grandeza não está em você poder odiar, mas sim você ter a bondade de liberar o perdão. Ser grande não é você bater o pé e falar: tenho 40 anos que eu não falo com essa pessoa. Isso não é grandeza. A grandeza é você falar assim: irmãos, eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Todas as pessoas que me fizeram mal, eu peguei essa energia negativa, transformei em energia positiva e mandei para todos os lados. Estou livre, eu estou liberto. Eu consegui me libertar. Por que você conseguiu se libertar? Porque você não absorve as influências negativas que as pessoas impõem sobre você. Você é uma pessoa, como é que fala, Patrícia? A gente é uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente. Isso é importante para o ser humano, irmão. Hoje as pessoas estão frias. As pessoas estão, pai e filhos, frios. Casais se comunicam de forma fria. Irmãos de igreja, frios. Entra na igreja, não dá nem para o Senhor porque está do lado. Cara fechado. Irmãos, nós compartilhamos com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar alegres, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. Nós temos algo guardado para nós que não é deste mundo. Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar, porque o que o Senhor tem guardado para nós é algo maravilhoso. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós vamos comer do fruto da árvore da vida novamente. Que Jesus nos dará uma pedra, e essa pedra conterá o nosso novo nome. Aleluia, que maravilha. Venham benditos do meu Pai, herdam a terra, herdam o reino que foi preparado para vós desde a fundação do século. Aleluia. Irmãos, não troque a comunhão do Espírito Santo por nada neste mundo. Se alguém fizer um mal para você, você vai lá e pede perdão. Você mesmo vai lá e pede perdão, porque o importante para o cristão é termos a comunhão do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que o Espírito Santo se afaste de nós por causa de mazelas da vida, por causa do nosso ego ferido. Isso aí, meu irmão, não tem grandeza, porque quem está perdendo somos nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é verdade, ele se afasta de nós. E a grandeza e o símbolo da inteligência emocional é o perdão. É você perdoar, é você passar adiante. Quantas e quantas vezes eu falo para meus filhos, para minha mulher, as coisas que as pessoas fizeram para mim na minha infância, que me magoaram, me deixaram chateado, eu nunca passei adiante, eu sempre peguei isso aí, essa energia negativa, transformei em energia positiva. Você não pode, se alguém dá um tapa na sua cara, você vai dar um tapa na cara do outro. Não, você pega, recebe esse tapa, e o que você faz? Você transforma esse tapa em algo bom na sua vida. Porque como diz a palavra de Deus, tudo contribui para o nosso bem. Tudo contribui para o nosso bem, irmãos. E digamos de passagem, não tem algo pior na vida de uma pessoa do que ser crucificado. E Jesus, quando estava sendo levado pelos seus algozes, estava sendo machucado, chicoteado, cuspido, espancado, pregado numa cruz do Calvário. Antes de sucumbir, o que ele fez? Ele liberou o perdão. Ele nos deu exemplo de como nós devemos fazer. Ele liberou o perdão para as pessoas. Pai, não imputa a eles este pecado, porque eles não sabem o que faz. O primeiro mártir, Estevão, diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que o céu se abriu para ele, e ele olhou, ele viu Deus. Aleluia! Ele viu Deus, e ele sendo apedrejado, ele pediu para que aquilo não fosse incumbido para aquelas homens e mulheres que estavam ali apedrejando ele, porque eles também não sabiam o que faziam. É o perdão, irmãos. É o poder da graça de Deus em nossas vidas. Nós podemos liberar o perdão para aquelas pessoas que nos fizeram mal. Você está perdoado, meu irmão. Se você
Quer ter essa experiência? Passe a orar por essa pessoa. Passe a orar por essa pessoa que você não gosta. Passe a orar por essa pessoa que quer ver você morto. Peça para Deus abençoar ela. Nas suas orações você apresente essa pessoa para Deus. Oh Senhor, eu te apresento essa pessoa que quer o meu mal. Mas faz com ela, Senhor, segundo as suas obras. Oh Senhor, eu entrego elas nas tuas mãos. Se possível for, Pai, transforma essa vida. É assim que nós devemos fazer, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma novidade de vida importante. Deus nos chamou, os cristãos, para nós sermos guerreiros com espada na mão. Mas sim, com essa espada aqui, ó, essa espada que é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma espiritual, é a palavra de Deus. É isso aqui que vai abrir a porta para nós entrarmos e ceiarmos com Cristo. Isso aqui é a chave para você entrar na glória com Deus. Se você for obediente a essas palavras, tudo que você fizer estiver dentro da palavra de Deus. Se você for um servo obediente às palavras de Deus, à vontade de Deus, o seu passaporte está pago para o céu. Você irá cear com Cristo. Você irá conhecer os apóstolos que estão lá aguardando. Você verá novamente os seus entes queridos que já faleceram, que já dormem no Senhor. Oh, maravilha será aquele dia onde nós nos encontraremos novamente com aquelas pessoas que nós amamos. Aleluia. Mas para que isso aconteça, irmãos, você precisa abrir o seu coração, você precisa liberar o perdão e passar adiante, passar a ter uma novidade de vida novamente, para que Deus possa para que Deus possa arrancar as feridas, para que Deus possa cicatrizar as feridas que estão dentro de você. Se você não liberar o perdão para essas pessoas, como que Deus vai poder te perdoar se você não consegue liberar o perdão? Amém, irmãos? Glória a Deus. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você esta noite. Você que ouviu a palavra de Deus. Irmãos, você que está aí do outro lado, que deseja nesta noite ter um encontro com Cristo, que quer fazer parte desta grande multidão de homens e mulheres que herdarão o reino de Deus. Esta noite, a salvação chegou para você, meu irmão. A salvação chegou para você, minha irmã. E para todos aqueles que se sentem magoados, que se sentem desprestigiados, esta noite as portas do céu abriu, chegaram para todos vocês. Amém. Eu quero falar para você que está aí do outro lado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. Eu quero pedir para Deus perdoar os teus pecados. Mas antes de eu pedir para Deus perdoar os teus pecados, perdoa o pecado do teu irmão. Abre o coração, fala com Deus nesse momento. Senhor, eu quero perdoar, eu quero liberar o perdão, mas eu não consigo, porque aí Deus vai entrar na sua vida com providências divinas na sua vida. Mas a necessidade de você dar esse passo para Deus esta noite. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração, para que Ele possa fechar essas cicatrizes do passado, para que você possa continuar adiante, sempre adiante, nunca recuando, sempre adiante. E esta noite eu falo para você do outro lado, você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você deseja nascer de novo para Cristo, morrer para este mundo e nascer para Jesus? Eu quero falar para você que tem mágoa no seu coração, mas eu não consigo. Esta noite a salvação chegou na tua porta, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer te libertar dessa mágoa do passado. Ele quer libertar dessa cicatriz do passado. Aleluia. Ele quer fazer algo com você especial. Mas a necessidade de você perdoar, libertar essas pessoas e deixar elas no passado. Mas Deus quer que você
Pense no que você vai ganhar libertando essas pessoas e seguindo adiante. Você só tem a lucrar, porque Deus trabalhará grandemente na sua vida. Você será uma nova pessoa, você será uma nova criatura. E Deus fará milagres na sua vida, fará coisas inefundáveis na sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia nisso, toma posse dessa palavra, porque é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Toma posse desta pregação de hoje, coloca no seu coração, porque é uma verdade de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, e a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos perdoar. E essas pessoas querem perdoar, Senhor, mas muitas delas, Senhor, não têm forças. Eu peço para Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que o Senhor se aproxime dessas pessoas, Pai, console elas, para que o Senhor, meu Pai, trabalhar nas suas vidas, para que elas possam, Senhor, seguir adiante, deixar o passado no passado e viver o presente, Pai. Para que elas possam ser curadas, ó Senhor, para que elas possam ser, para que todos os seus nomes sejam escritos no livro da vida, para que Deus, o nosso Pai, possa perdoá-las das mesmas coisas que um dia alguém fez algo errado para elas e elas não conseguem liberar o perdão, mas hoje elas estão liberando o perdão e o Senhor perdoará os seus pecados. Perdoa, Senhor, a todas elas. Perdoa, Senhor, a todos nós. Liberta essas pessoas, Pai, para que elas possam seguir adiante. Fecha, Senhor, as cicatrizes. Fecha as feridas, ó Pai. Arranca a depressão, Pai. Arranca, Senhor, todo tipo de mal que essas feridas causou na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo tipo de maledicência. Eu repreendo todo tipo de espírito caído, de seta do mal que está envolvendo essa pessoa. Em nome de Jesus. Sejam libertas, sejam curadas. Que a depressão saia. Em nome de Jesus. Tenha uma semana maravilhosa. Tenha uma semana abençoada. E domingo que vem às 18 horas estaremos aqui novamente com o culto da família, prestando este culto a Deus, esse serviço, o culto racional a Deus. Tenha uma semana abençoada, que Deus proteja todos vocês de perigo iminente, de serem assaltados, de sofrer acidente no trabalho, de sofrer acidente na ida para o trabalho e no retorno para casa. Que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe suas empresas, os seus empregos, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus.